aí pessoal, beleza? Vocês sabem o que é uma bug out bag? Vejam essa dramatização. Nossa, bem, peguei um trânsito ali, tem um monte de gente saindo, correndo. O que tá acontecendo, você sabe? Vê se tem alguma notícia aí. Os tiros que você acabou de acompanhar aqui no primeiro jornal foram disparados pelo Lázaro Barbosa Souza, que estava no meio da mata, trocou tiros com policiais. É aqui pertinho, hein? Sendo atingido de raspão no rosto, Ué? socorrido e felizmente passa... Não, bora vazar. Pega a chave do carro, Então, por meio dessa dramatização, a gente tentou demonstrar o que seria uma bug out bag, que é uma mochila de evasão, uma mochila de emergência. Uma mochila em que você possa sobreviver fora do sua zona de conforto, seu habitat natural, por cerca de 72 horas. Aproveitando a oportunidade, nossas sinceras condolências para todas as famílias que foram vítimas do assassino retratado nessa dramatização. Está rolando uma corrente acerca dos 3 itens essenciais em uma bug out bag. E vocês sabem quem me marcou? Ninguém, mas como estamos começando, eu mesmo me marquei, mas fique até o final para vocês verem quem eu vou marcar. Então acompanhe aqui comigo. Então essa aqui é a minha mochila bug out bag, e eu também chamo ela de mochila de campo, que é a mochila que eu uso para minhas aventuras, meus acampamentos, minhas pescarias, etc. Tem muitos elementos aqui, é a mochila da Invictus antiga. Se vocês quiserem um review da mochila, deixem nos comentários, mas eu vou escolher 3 itens essenciais. E como eu escolhi esses 3 itens? Primeiro, no contexto, são itens que eu não carrego comigo, porque aqui comigo eu já tenho meu EDC, que já me supre numa situação dessa. Por exemplo, tem um relógio que marca a temperatura, que tem bússola digital. Se vocês quiserem um review, deixem nos comentários. Eu tenho uma lâmina, que é um canivete da Invictus. Não tem review ainda, mas teremos. Eu tenho um chaveiro com a solução de luz. É simplesinho, mas já supre. Eu tenho aqui um multitool. Então, como esse aqui eu já carrego comigo, independentemente da mochila de evasão, eu tenho liberdade de escolher quais seriam os 3 itens mais essenciais para essa mochila. E qual que é o meu cenário? Na região onde eu vivo e no meu contexto. Então eu estou numa região que tem bastante fartura de água, que é no entorno de Brasília, no Cerrado Goiano, e sou eu, a minha esposa e o meu filho. Então eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em nós 3. Partindo disso, os 3 elementos que eu vou escolher de tudo que tem nessa mochila são uma solução de hidratação, ou seja, não preciso carregar água, a gente tem acesso a bastante água aqui na região. Aí você pode falar assim: ah, mas isso aí é um kit? É um kit, tem inclusive pastilhas de hidratação de água, mas se você falar assim... Não vale, né? Tem uma caneca e tem um cantil. O cantil você vai armazenar água, a caneca você vai tratar, vai ferver água, vai preparar alimento. Aí você vai falar assim... Não, mas você tem que escolher um. Esse aqui, pra mim, é uma solução de hidratação, mas se fosse um item, seria a caneca. O segundo item essencial é o kit fogo, tá até separado aqui. Aqui tem uma pederneira e aqui tem fósforo, tem isqueiro, tem isca. Em algumas situações, em alguns ambientes, não é fácil produzir fogo, tá? Então você ter uma isca para iniciar o fogo auxilia bastante. Aí se você falar mais uma vez... Ah, mas você tá levando vários itens aí, tem que escolher um, então tá. O meu kit, pra mim, seria o kit fogo, mas se é para escolher um item, vai ser a pederneira. E por fim, a solução seria alimento. Então aqui tem um exemplo, tem óleo, tem tempero, né? Alho e sal. Aqui nós temos arroz, que dá para fazer uma refeição para mim, para minha esposa e para o meu filho. E, deixa eu ver, aqui tem mais farinha, cuscuz, que serve tanto para nossa alimentação, como dá para fazer uma armadilha para capturar outros animais, por exemplo, algumas aves, dependendo de onde você está. Uma boa isca. E alimentos industrializados de alto valor calórico, bolacha, leite condensado, alimentos enlatados, que têm durabilidade, data de validade são bem longevas. Inclusive, os alimentos enlatados, você pode usar as latas para produzir armadilhas, para produzir outros utensílios, por exemplo, uma caneca, para produzir lâminas, né, de repente você processar alimentos. No caso aqui da sardinha, que tem aqui esse anelzinho, você pode utilizar para fazer, por exemplo, um anzol. Então, qual que é a ideia? É ter uma solução de água, para você não se desidratar, não passar sede. Você tem uma solução de fogo, que é para você não sofrer com frio, para você se defender de animais, para você preparar alimentos, para você se defender também de outras ameaças. O machado aqui não faz parte. E você ter alimento, principalmente porque
porque a gente tem uma criança junto, você pode estar numa situação que seja necessário manter silêncio, ficar quietinho, de repente um risco à segurança, como até nesse exemplo que a gente deu. Uma criança com fome é muito difícil de manter ela quieta, manter ela em silêncio. Não tem aqui, mas a gente tem uma caixa de leite também. Acabou que a gente bebeu leite, mas a gente leva uma caixa de leite também para essas situações. Então esses seriam os meus 3 elementos essenciais da minha Bug Out Bag. Agora, eu quero convidar vocês a conhecer quem eu vou chamar na corrente. Eu vou chamar vocês que estão assistindo. O que vocês, nesse exato momento, onde vocês estão, seja no sofá da sua casa, na cama do seu quarto, no intervalo do seu trabalho, no intervalo da sua escola, onde quer que você esteja, quais são os 3 itens essenciais que você levaria caso você precisasse sair agora de onde você está? Pense rápido, o que você levaria? Deixa aqui nos comentários. Se fez sentido, se gostou, deixa um like, compartilha, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!